Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você. Seja mais uma vez muito bem-vindo, viu? Seja no Radiosnet, no YouTube. Lembrando que nesse mês de junho a nossa programação às tardes aqui na Rádio Web Planeta Guarani, o nosso Bugre Online vai para o YouTube, né? Então você pode curtir em vídeo lá o programa também nesse mês de junho, tá? Depois a gente volta ao normal apenas no aplicativo Radiosnet. É sempre um prazer contar com o carinho da sua companhia e da sua audiência. Eu prometi nunca pedir like, mas deixa um likezinho lá, pô. Você que tá no YouTube, dá um likezinho lá. Ninguém gosta do que a gente fala aqui, caramba. Vocês ficam assistindo, ouvindo aí, ninguém gosta, pô. Ninguém dá um like. Brincadeiras à parte, estamos aqui para falar do Guarani, né? O Guarani que voltou com o mesmo resultado, uma derrota lá de Florianópolis na última sexta-feira. Bom, uma derrota, o torcedor do Guarani chateado. O Guarani vive um péssimo momento, o Guarani na lanterna da competição. E o pior, vai se consolidando nessa posição, né? O Guarani vai se consolidando na lanterna, cada momento que passa... na lanterna não, né? Na lanterna o Guarani até pode deixá-la ao final da próxima partida, né? Se vencer o time do Ituano em casa, o Guarani passa a lanterna para o Ituano, vai aos 7 pontos, deixa o Ituano com 6. Tá? Já é um progresso, já é um avanço, né? Mas se nós observarmos aqui a zona do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB, por exemplo, 18º colocado, tem 8 pontos. São 4 pontos a mais que o Guarani, mas um detalhe, ele tem 2 jogos a menos, né? O CRB tem 8 jogos, o Guarani já fez 10, né? O 17º colocado, primeiro time na zona, é o Brusque, com 9 pontos, são 5 pontos a mais que o Guarani. E o primeiro time fora da zona nesse momento é o Botafogo, com 10 pontos, mas também com um jogo a menos que o Guarani. O Botafogo fez 9 partidas até agora, né? Então isso mostra o quê? Em tese, o Botafogo tem tudo para, ou pode, né? Pode, de repente, estar com 12 pontos. Então temos que projetar o primeiro time fora da zona com 11 pontos. Né? Quando começar o jogo do Botafogo vai estar 0-0, então ele vai estar com 11 pontos. Se terminar assim, 11 pontos. Né? Projetando de forma mais adequada possível, 11 pontos. O Guarani 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Isso por si só é desanimador, isso por si só deixa o torcedor do Guarani muito, muito aborrecido, muitas vezes até com vontade de chutar o balde, de abandonar tudo. Se eu disser que aqui isso não acontece, eu estou mentindo. Tem hora que essa vontade bate mesmo, né? Mas a gente fica buscando aí alguns motivos para tentar acreditar numa melhora do Guarani na competição. E acho que o motivo principal foi... não que tenha sido um primor de futebol, gente, pelo amor de Deus, mas o futebol apresentado pelo Guarani na partida contra o Avaí foi um futebol muito mais organizado do que o futebol que o Guarani vinha apresentando antes dessa partida, né? Fiz um textinho lá no Planeta Guarani, depois de muito tempo consegui voltar a escrever hoje, pela manhã. Convido você a acompanhar. O Marcelo Cordeiro montou um time organizado, montou um time lógico, com o improviso de um lateral direito jogando na lateral esquerda, e essa decisão a gente não vai entender nunca. O Guarani tinha um lateral esquerdo para a partida, que era o Vitinho, jogador revelado nas categorias de base, né? O formado nas categorias de base, né? Não foi revelado, porque não joga. Né? Um jogador formado nas categorias de base, que estranhamente aparece jogando pelo sub-20 do Guarani no dia do jogo, todo mundo naquela expectativa, né? Vitinho vai pro banco, se for pro banco tem chance de entrar, porque tem um lateral improvisado lá e tal, e começa o jogo do sub-20, Vitinho lá, Rafael Freitas lá, né? 2 jogadores que constantemente são relacionados no banco de reservas do Guarani. O Rafael, com algumas oportunidades até, entrou em campo algumas vezes já nessa competição, jogando pelo time sub-20 do Guarani, que já estava classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da categoria, tá? Uma vitória poderia levar o Guarani para a liderança? Poderia, mas desculpa, para mim o jogo do profissional vale muito mais do que uma liderança de grupo no Campeonato Paulista sub-20. Eu não consegui entender esse critério, e aí a minha crítica ao Marcelo Cordeiro, porque quem monta o banco de reservas é ele.
E tenho que me lembrar do seguinte, o Júnior Rocha, na sua última entrevista coletiva, disse que, provocado que fora pelo Beto Toledo, na sua pergunta ali na entrevista coletiva, tá? O Júnior Rocha afirmou com todas as letras que o Marcelo Cordeiro era o cara que observava os jogos das categorias de base. Tá? Quando o Guarani joga em casa, o Marcelo Cordeiro assistia as partidas, e quando jogava fora ele ficava com o vídeo da análise de desempenho lá dos jogos do Guarani. Tá? Então, um treinador que assume interinamente o comando e a primeira providência que faz é tirar 2 jogadores da relação de atletas do Guarani, formados na categoria de base, para mim não toma uma decisão correta, principalmente um deles, um jogador de posição. Essa é a crítica que eu faço ao Marcelo Cordeiro, mas ele levou a campo um time mais organizado. Né? A gente criticava aqui a postura... A gente criticava aqui a postura, ou a promessa de postura mais avançada, né, do time do Guarani ali no pré-jogo e tal, e vimos depois que era o remédio adequado mesmo para a partida. Né? O Avaí é um time de pouca ação. Bom, mas o Avaí conseguiu marcar 3 gols, marcou, mas se você analisar os 3 gols do Avaí, foram falhas do Guarani. E mais o VAR, né? Falhas de posicionamento, sistema defensivo do Guarani, falhas individuais, e um deles começa numa falha de posicionamento, uma zaga adiantada, marcando lá no meio de campo, né? Os zagueiros do Guarani marcando como zagueiro, como volantes e tal, e de repente sai um contra-ataque rápido, um pênalti que só o VAR viu, né? Só o VAR e um comentarista de rádio aqui de Campinas viram penalidade naquela jogada, tá? O Guarani prejudicado mais uma vez pelo VAR, né? Mas o time do Marcelo Cordeiro mostrou uma certa organização, um time com zagueiros melhores postados, apesar dos erros individuais, um time que pagou por ter um lateral direito jogando pelo lado esquerdo, um time que pagou por ter Diogo Matheus jogando pela lateral direita. Diogo Matheus é um jogador, hoje tem a menor condição de jogo, condição física, técnica. Diogo Matheus não consegue acertar cruzamentos. Diogo Matheus, que tinha por forte a bola parada, não tem mais bola parada, não trabalha mais nas bolas paradas do Guarani. Diogo Matheus não tem força ofensiva e não tem bom posicionamento defensivo. Então, a decisão de escalar Diogo Matheus, para mim, é completamente equivocada. Mas, por exemplo, os volantes do Guarani não marcavam em linha nessa partida. Os volantes do Guarani marcavam individualmente. Isso já é um pequeno avanço. Tá? O meia do Guarani, o Bruno Oliveira, apesar de ficar devendo na partida, jogou centralizado. Né? Em poucas oportunidades em que conseguiu, armou o time, distribuiu a bola, cadenciou o jogo e tal. Geralmente errou passe, tomou decisão errada. Né? Aliás, esse é o grande problema a ser corrigido no time do Guarani. A quantidade imensa de erros de passes, principalmente ali no meio de campo. O Guarani erra muitos passes, né, no seu meio de campo. Os atacantes do Guarani não cumpriram aquela função do recuo exagerado, jogando muitas vezes na primeira linha, na linha defensiva. Isso é mérito do Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro organizou um time para levar a campo, diferente do trabalho do Júnior Rocha. E isso nos mostra que, com certa organização, o time do Guarani pode melhorar, pode conseguir resultados. É óbvio, o Guarani vai passar boas rodadas ainda na zona do rebaixamento. Vai demorar um bom tempo, né? Isso se acontecer, para o Guarani deixar a zona de rebaixamento. Né? Mas nos deixa um alarde aí, né? Quem sabe, né? Deixa alguma esperança, um time mais organizado e evoluindo dentro dessa organização, consiga melhorar a sua produção e tirar o Guarani dessa situação. Mas um detalhe, né? O Guarani nessa partida marcou 2 gols, o Guarani no campeonato todo havia marcado 4, mas fez 2 gols também contra o Botafogo e venceu, né? E venceu. Um time que toma 3 gols jogando fora de casa não vai vencer um jogo nunca. Precisa o quê? Precisa organizar defensivamente, apesar da melhora do posicionamento e tal. Os erros individuais precisam ser minimizados, né? O meio de campo precisa ser mais assertivo, precisa acertar mais passe, precisa distribuir melhor as jogadas. O ataque precisa ser um pouco mais participativo e um pouco mais assertivo, né? O Guarani teve algumas oportunidades ali que poderiam ter resultado em gols. Mas é um ataque que produziu 2 gols jogando fora de casa. Né? Se produziu 2 gols, poderia ter ganho o jogo. Não fosse os erros individuais e o pênalti mal marcado pela arbitragem. Agora, não dá tempo de pensar muito. Né? O elenco se reapresentou ontem, domingo, fez o seu treino regenerativo, hoje faz a única atividade antes da partida e amanhã já tem jogo do Guarani. Amanhã o Guarani recebe o Ituano. É um confronto que vale a lanterna da competição. Simbolicamente, é importante passar essa lanterna para o time do Ituano. O Ituano que também vem numa campanha ruim, tem 2 pontos a mais que o Guarani, tem 6 pontos, mas na última partida perdeu, por exemplo, por 5-3
Pô, mas conseguiu fazer 3 gols. Conseguiu fazer 3 gols sobre o Paysandu. Mas tomou 5. Então, é um time frágil. Frágil no seu sistema defensivo. Conseguiu fazer gols, mas também não é regra, né? O Ituano tem 8 gols marcados, perdão. Deixa eu só posicionar direto aqui. Não são 8 gols marcados. O Ituano tem 10 gols marcados contra 6 do Guarani. É um time que faz mais gols do que o Guarani. Então, precisamos ter muito cuidado defensivo com o Ituano. Pô, mas vai jogar em casa, não pode bobear, né? E entre esperança de melhora pelo pequeno aprimoramento do time apresentado nessa partida lá de Santa Catarina e uma possibilidade de evolução para o próximo jogo lá no Brinco de Ouro contra o Ituano, eu chamo você. Vem para o WhatsApp, traga a sua mensagem, vamos falar do Guarani, teremos aqui o comentário do nosso querido amigo Cleiton Vendemiato, teremos também o Beto Toledo, tá? Talvez eu tenha me esquecido, mas boa tarde, né? Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024, e esse é o nosso Bugre Online. Bugre Online não existe sem a sua participação no nosso WhatsApp. Mande sua mensagem, vamos falar do Guarani. Vamos falar do Bugre, que tem jogo decisivo amanhã já pela Série B do Campeonato Brasileiro. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, Bugrino, você sabe, como sempre o Solta a Voz Bugrino é um oferecimento deles, né? Os nossos parceiros e patrocinadores aqui da Rádio Web Planeta Guarani, pessoas que nos ajudam a manter esse trabalho cada vez mais ativo, falando do Bugre com você diretamente. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 97409 0875. Um grande abraço lá, né, para o pessoal da GM Tendas Galpões. Você tem dúvidas sobre o que eles fazem, é só acessar o site gmtendas.com.br, tá? Você vai conhecer a empresa do Mário Nucci, nosso mais novo parceiro patrocinador aqui, saber tudo que ela pode te oferecer. Procure, conheça a GM e, se puder ou se precisar, faça uso dos serviços da empresa parceira da Rádio Web Planeta Guarani. Grande abraço, Mário. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 99758 3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Grande abraço para o Roger Aires, Massa Boa, alimentos congelados. Você sabe que a nossa função aqui, a nossa meta aqui é levar a marca Massa Boa para todos os comércios de alimentos de Campinas e região. E o representante exclusivo dessa marca é o Roger Aires. Então, indique a marca Massa Boa. Muito mais do que consumir a marca Massa Boa, indique a marca Massa Boa para o comércio de alimento que não tenha Massa Boa. Tá? Se você não tem o contato do Roger, não conseguiu anotar, pede para o Ortiz passa para você com todo carinho do mundo, e você pode indicar para o dono, para o gerente ou para o comprador aí do comércio de alimento a marca Massa Boa. O seu Valdir Montanher desfruta Massa Boa lá, né, seu Valdir Montanher? Lá no Duarte Supermercado, gosta muito da empada, aliás. Espero que o supermercado Duarte já tenha abastecido seu estoque ali de Massa Boa, né? Então, indique a marca Massa Boa e vamos juntos fortalecendo o trabalho do Roger Aires. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Ei, Dr. Pedro Bachi Jorge, que na última partida nos mandou aquela interação, né? O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Seu Dr. Pedro, eu tô achando que o Marcelo Cordeiro tem muito mais oportunidades do que ele próprio esperava, viu? Acho que vai ser mais longa do que ele imaginava essa sua passagem aí pelo futebol profissional do Guarani, né? Um abraço para o senhor, Clínica Soul, referência lá na cidade de São Paulo. Você que mora na Grande São Paulo, no ABCD Paulista, precisa de algo na área de ortopedia, fisioterapia, procure a Clínica Soul, faça o seu tratamento, a sua recuperação toda lá com o Dr. Pedro e a sua equipe. Uma clínica de referência. Agora, nós que moramos mais longe, não temos essa possibilidade, ajudamos assim, ó. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. Um grande abraço pro
Dr. Pedro novamente, para o Dr. Rafael Baixo Jorge, que aliás tive uma interação rápida com o Dr. Rafael Baixo Jorge hoje pela manhã aqui. Mais um bugrino bastante preocupado com a situação do Guarani Futebol Clube, né? Acesse lá o soumaisbemestar.com.br, ou então siga pelo seu Instagram, você aí que pode ter Instagram, né? Siga lá pelo seu Instagram, o @soumaisbemestar, né? E vá divulgando bastante o trabalho da Clínica Soul, dos seus muitos convidados, né? E convidados lá que diariamente falam de assuntos dos mais diversos temas ligados à área de saúde, tá? Acesse lá soumaisbemestar.com.br ou @soumaisbemestar. E por último, e não menos importante, a Green Lion, gráfica e comunicação visual. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Green Lion, gráfica, comunicação visual, principalmente comunicação visual, rapaz. Você precisa fazer uma reforma na fachada da sua empresa lá, precisa fazer aquelas letras bonitas e tal, deixar uma fachada atraente. Procura o Leonardo Gonçalves. Precisa de brindes promocionais? Procura o Leonardo Gonçalves. Precisa de presentes personalizados? Procura o Leonardo Gonçalves. Entre em contato com a Green Lion, você vai receber o seu orçamento. Ao receber o seu orçamento, informe que você ouviu na Rádio Web Planeta Guarani, porque aí você vai ganhar até desconto, só por ouvir na Rádio Web Planeta Guarani, tá bom? Um grande abraço a todos eles, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, muito obrigado por estarem fortalecendo o trabalho da Rádio Web Planeta Guarani diariamente. Cabe mais, junte-se a eles, vem para cá, vem nos ajudar a manter a Rádio Web Planeta Guarani ativa, é importante demais, viu? Importante demais. Vamos para as primeiras mensagens, agradecendo sempre ao Júnior Pádula, que toda segunda-feira manda uma mensagem de fé aqui logo pela manhã. Hoje ele mandou às 4h57 da manhã, tá? Desejando no final uma ótima e abençoada semana para nós todos. Júnior Pádula, tamo junto, viu? Obrigado, meu irmão. Falei do Dr. Rafael Baixo Jorge, ó, ele me dizia assim, ó, o jogo de sexta me lembrou o jogo contra o América de Minas na estreia do Carpini. Perdemos, se não me engano, também por 3-2, jogando bem, e a partir dali iniciou aquela virada. Deus queira que tenha sido um alento. Vamos ganhar amanhã. Abraço e parabéns pelo trabalho. Rafael, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pelos parabéns aí. É legal, além da parceria, né? A presença constante. Esse feedback que vocês nos dão é sensacional, viu? Eu tive a mesma impressão, Rafael, até conversei isso com você, né? O Guarani ali do Thiago Carpini perde o jogo também por 3-2, em falhas individuais da mesma forma, né? E traz, né, um alento pra gente naquele momento. Era um momento diferente, né? O Thiago Carpini assume o time na 17ª rodada, tá? Assume o time na 17ª rodada, era a penúltima rodada do primeiro turno, né? E o Marcelo Cordeiro assume na 10ª. Então, o Marcelo Cordeiro tem mais tempo do que o Thiago Carpini, se for sendo mantido no cargo, né? Tem mais tempo do que o Thiago Carpini. Mas acho que o mais importante agora para o Marcelo Cordeiro, Rafael, muito mais do que uma efetivação no cargo, é que o Marcelo Cordeiro consiga entregar para o seu sucessor uma organização que o time não tinha, né? E lógico, que conquiste mais pontos. Se ele conseguir entregar um Guarani, vamos supor que essa seja a sua última partida, né? Comandando o Guarani interinamente, né? Que ele consiga entregar um Guarani fora da lanterna da competição, que para muitos é pouca coisa, mas na pressão emocional e psicológica é muito forte, né? Pô, nós somos os piores times, o pior time da competição, né? Isso já começa a mudar. É só vencer o Ituano, né? Só vencer o Ituano. Vencer o Ituano, a gente dá uma melhorada, né? Deixa eu trazer uma notícia aqui. A gente estava fazendo o pós-jogo, né? Nós tivemos uma interação do ouvinte Marco Antônio, lá de Brasília, uma pessoa que eu discordo de algumas opiniões veementemente, né? Acho que ficou claro na minha resposta, na minha interação com ele ali. E ele dizia naquele momento que o Guarani já tinha acertado com um centroavante que vem de Portugal, né? Pois bem, o Marco Antônio ele tem informações privilegiadas, ele é muito próximo da diretoria do Guarani Futebol Clube, principalmente do vice-presidente do Guarani, tá? O Rubens Vicente Júnior.
São pessoas muito próximas, né? E naquele momento eu dizia assim, pô, então a análise começa errada, porque o nosso problema não é centroavante, né? O nosso problema é outro, nós precisamos de primeiro volante, precisamos de zagueiro, precisamos de lateral, precisamos de outras posições, né? Centroavante nós temos o Caio Dantas, o Lucas Paraíso, o Bruno Mendes, que daqui a pouco estará de volta também, são 3 opções, tem mais o Rafael Freitas que pode fazer a função. Enfim, nós temos algumas opções, né? E vamos lá, vamos adiante, né? Como a gente enxerga futebol ou as necessidades do Guarani completamente diferentes do pessoal que comanda o futebol do Guarani, o jornalista Lucas Rossafa divulga, né, ele que tem informação privilegiada também, né, dentro do Brinco de Ouro, divulga já que o Guarani acertou a contratação de Daniel dos Anjos. Daniel dos Anjos, um atacante que está disputando a 2ª divisão do futebol português, estava fazendo gols, né? Nos últimos 11 jogos ele marcou 5 gols, tá? Então, Daniel dos Anjos é o atacante que o Guarani está trazendo lá do futebol português. Você, meu amigo Bugrino, apesar de um bom aproveitamento, um jogador que nos últimos 11 jogos, jogando pela 2ª divisão do futebol português, conseguiu marcar 5 gols, né? Estava jogando no Tondela lá de Portugal, tá? Né? Terceira temporada dele já no Tondela, passou por Benfica e tal, foi revelado pelo Atlético Goianiense, né? Tem passagem pela base do Flamengo e do Figueirense de Santa Catarina, tá? Esse é o jogador que o Guarani foi buscar lá no futebol português. Esse é o principal problema do Guarani? Essa é a grande carência do elenco do Guarani para ser a primeira contratação? No meu entendimento, não. Mas agora vamos ter que torcer, né? Torcer. Vai disputar a posição com Caio Dantas, com Lucas Paraíso, com Bruno Mendes quando voltar, né? É essa decisão do Guarani, né? Aí mais uma informação, Pegorari inicia sua transição física nessa semana, tá? Pegorari começa a fazer os trabalhos de transição física, acho que mais um mês aí o Pegorari está de volta ao gramado, tá? Um mês se muito, uns 20 dias aí de recuperação, de condicionamento e tudo mais, transição física, e o Pegorari deve estar de volta aos treinamentos, tá? Que coisa, né? Centroavante, nosso problema é esse, né? Nosso problema é o centroavante, não é os gols que a gente toma, é os gols que a gente deixa de fazer, né? Vamos lá, para o áudio nosso de cada dia do Guilherme Sampaio, no nosso WhatsApp, solta a voz, Guilhermão, vamos ouvi-lo. Fala, Ortiz, boa tarde, vamos lá, seguir para mais uma semana, né? Boa tarde aí todo mundo que tá ouvindo, véspera de jogo, novamente, concordo aí com algumas coisas que você disse no jogo, né? No pós-jogo, perdão, esse é o tópico número 1 aí que eu queria abordar. O Guarani hoje, na minha visão, tá 99% rebaixado. 0,5% é uma janela de transferência extremamente feliz, né? Ou seja, 0,5% não é uma probabilidade baixa, e outros 0,5% que restou é a nossa fé, a nossa esperança. Eu ainda acredito, cara, que dá para escapar. Mas é 1%, cara, dá para escapar, né? O que vai nos dizer isso vai ser essa reta final aí de primeiro turno. Não, a gente não pode se iludir também, achar que vai chegar jogador de nome, jogador para chegar e jogar, por 2 fatores, cara: condição financeira do clube e a colocação. Eu te ofereço 500 pau por mês, porra, mas eu não quero ir jogar no último time da Série B, cara, posso manchar meu currículo aí com rebaixamento, né? Então eu acho que nós vamos ter que, infelizmente, viver de aposta nessa janela de transferência aí, mas que sejam apostas bem feitas, né? Com base, com dados, né? Com currículo aceitável, né? Mas eu sinceramente não espero, né, que o Guarani tenha poderio financeiro para concorrer e contratar os melhores jogadores que estão disponíveis no mercado aí, né, pela condição e pela colocação no campeonato. Mas eu acho que se o Guarani engatar começando amanhã em umas 3 resultados positivos, dá para escapar. Fala, Guilherme. Eu acho que o Guarani está menos do que 99% rebaixado, apesar de
de eu ter revelado ali, né, que no meu entendimento o Guarani tem grandes oportunidades de terminar rebaixado. Aliás, eu falei exatamente isso. O Guarani, para mim, já está rebaixado. Mas ele tem menos do que 99% de constatação de rebaixamento, na minha opinião. Eu acho que o Guarani hoje bate os 80%. Por quê? Porque o futebol é imponderável. E porque a pontuação dessa Série B tá baixa, né? Nós estamos com 10 jogos já disputados, são 30 pontos disputados, né, nesse momento. São 30 pontos disputados nesse momento na Série B, pela maioria dos clubes, né? Temos times aí com menos jogos e tudo mais. Vamos lá, se nós pegarmos aqui do 14º, por exemplo, o Amazonas para baixo, o Amazonas tem 11 pontos, 11 em 30, né? É um aproveitamento aí de pouco mais de 33%, aproveitamento de rebaixamento, né? Ao final da competição, o time que tiver esse percentual de aproveitamento dos pontos estará correndo sérios riscos de ser rebaixado, né? Então, acho que o Guarani tem uns 80% aí hoje de pé, né, no rebaixamento para a Série C. Agora, dentro desse campeonato maluco que a gente está vivendo, os próximos 3 jogos serão fundamentais para o Guarani na sequência da competição. O Guarani fará 3 jogos com equipes do seu campeonato, né? Ele recebe o Ituano no Brinco nessa terça-feira, né? O CRB com jogos a menos, mas também é um time que nesse momento ocupa a zona do rebaixamento. O CRB nesse momento está na zona do rebaixamento. Ele sai para enfrentar o CRB lá em Maceió. E depois tem o derby. Mas a Piruada está com pontos a mais que a gente, está lá na frente e tal. Mas é um time que vai disputar o mesmo campeonato que o Guarani. Campeonato contra o rebaixamento. Tem 12 pontos a Piruada. Eu falava dos 11 pontos aqui do Amazonas e do Paysandu, né? A Piruada tem 12. 12 em 30 também não é um exímio aproveitamento, é um aproveitamento que bota o time brigando ali contra o rebaixamento. São 3 confrontos diretos, né? Se ele ganhar os 3 jogos, ele vai a 13 pontos. 13 pontos, provavelmente, coloquem o Guarani, se não fora, na 17ª colocação, ao final dessa sequência de 3 jogos. Então, essa transição entre Marcelo Cordeiro e o novo futuro treinador do Guarani vai ser fundamental para a gente poder ainda ambicionar alguma coisa. Eu entendo que o Guarani deva terminar a Série B, o primeiro turno da Série B, o mais próximo possível dos 20 pontos. Se o Guarani conseguir chegar aí a 16, 17 pontos, ele está vivo no segundo turno. Vai brigar muito, vai ter que conquistar bastante pontos, né? Muito mais do que isso de pontos no segundo turno, mas ele precisa se aproximar o máximo possível dos 20 pontos. Aí a gente consegue projetar um segundo turno de recuperação do Guarani para, faltando aí 3 rodadas para acabar a competição, conseguir matematicamente se livrar dos riscos de rebaixamento. Mas a competição do Guarani é apenas contra rebaixamento, isso é fato. E isso é frustrante, né, Guilhermão? Isso é bem frustrante, né? Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela mensagem, viu? Obrigado mesmo pela mensagem, tá? Vamos para a próxima mensagem aqui, que é do Velho Dantas. Boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos. Perdemos mais uma. Na sexta-feira estava assistindo o jogo, eu fiquei com tanta raiva do VAR que desliguei o Premiere e fiquei só na rádio. Que situação difícil essa do nosso bugrão. Dantas, o VAR precisou de muita convicção, né, para convencer o árbitro de que foi pênalti ali, né? E o árbitro mostrou que realmente é caseiro, um árbitro que distribuiu, se eu não me engano, 9 cartões amarelos para o Guarani, tira do Guarani 4 jogadores da próxima partida, os critérios da arbitragem completamente ridículos, faltas, ou aliás, não faltas, né, idênticas marcadas a favor do Avaí, e para o Guarani não era falta. Não era falta. Faltas idênticas, movimentos idênticos. Falta para o Avaí, para o Guarani nada. É retomada de bola, é isso, é aquilo. O Guarani encostou no jogador do Avaí, falta. O jogador do Avaí encostou no jogador do Guarani, segue o jogo, né? Não é só a marcação do pênalti, né? É a conduta do árbitro no jogo todo. Um árbitro que distribua 9 cartões amarelos para uma equipe só, para mim, no meu entendimento, está mal intencionado. Né? É uma arbitragem tenebrosa. Né? E o Guarani agora vai para a próxima partida sem 4 jogadores.
A gente pode discutir aqui se esses jogadores farão falta ou não, né? Mas, ó, João Vitor está suspenso. Ayrton está suspenso. Marlon está suspenso. Matheus Bueno está suspenso. Para mim, João Vitor e Ayrton farão falta. O Ayrton é o jogador que tem procurado mais o ataque, né, do time do Guarani. O João Vitor, até por conta da função tática, fará falta. Mas pode pintar uma oportunidade para que a gente possa ver Lucas Paraíso e Caio Dantas jogando junto. Então, não lamento tanto por conta disso, né? O Marlon, graças a Deus, está suspenso. E o Matheus Bueno, eu acho que vai fazer bem para o Matheus Bueno sair do time e para o treinador poder observar um outro jogador fazendo essa função. Seja numa mudança de esquema, jogando com 4 no meio campo, 2 meias e 2 volantes, né? Seja mantendo o sistema, jogando nesse malfadado 4-3-3 aí e tal, mas com um volante diferente do Matheus Bueno, errando menos passes que o Matheus Bueno, né? Acho que pode fazer bem para o Guarani, tá? Mas o João Vitor e o Ayrton, para mim, farão falta na partida, farão bastante falta. Um abraço, velho Dantas, tamo junto. Vou pro Beto aqui, deixa eu tirar a imagem do Ortiz aqui da tela, vocês estão vendo muito tempo o Ortiz aqui. Vamos lá, eu tô de camisa roxa, ó, vou voltar aqui, eu tô de camisa roxa porque eu tô parecendo o Papai Smurf. Então se eu botar uma camisa azul hoje, eu viro o Papai Smurf total, né? Vocês estão vendo a barba, o cabelo branco aí, tá? Papai Smurf total hoje o Ortiz, né? Então vai fazer falta. O Beto, olá Planeta Guarani, boa tarde. Ortiz, na expectativa de boas novas no Brinco, mas foi um sonho. E para você, quais são as suas expectativas? Beto, a minha expectativa é muito focada nos 3, principalmente nos 2 próximos jogos do Guarani, porque o terceiro é o derby, né? O derby é derby e vice-versa, né? No derby tudo pode acontecer, né? Mas as 2 próximas partidas do Guarani serão emblemáticas, viu, Beto? O confronto contra o Ituano pode nos tirar da lanterna da competição. Passar a lanterna lá para o Ituano, isso pode fazer muito bem para o Guarani. E um confronto direto contra o CRB lá em Maceió, que apesar de ter 2 jogos a menos, tem pontuação de Z4 nesse momento, também pode fazer bem para o Guarani, né? Hipoteticamente, se o CRB tropeçar e o Guarani ganhar as 2 partidas, o Guarani ultrapassa também o CRB na tabela de classificação, né? Se o vencer, né? Então, para mim, esses 2 jogos são emblemáticos para o Guarani, cara. Por mais que eu tenha as minhas convicções aqui de que o momento é difícil, esses 2 jogos são extremamente emblemáticos para o Guarani na sequência da competição, tá? Vamos torcer e torcer bastante. E ó, o Marcinho Carvalho, mais uma mensagem aqui. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Márcio. Contratar mais um 9, sendo que precisamos urgentemente de laterais e um volante perdigueiro e um camisa 10 de verdade. Essa diretoria de novo indo atrás de apostas. Abraço. Márcio, eu juro, ao saber que a primeira contratação do Guarani anunciada é um centroavante, eu vejo que nós enxergamos futebol de forma completamente diferente das pessoas que tocam o futebol do Guarani. O problema do Guarani não é o centroavante, o problema do Guarani é fazer essa bola chegar para o centroavante, né? Veja a partida de Caio Dantas. Caio Dantas foi o melhor jogador do Guarani em campo na partida da última sexta-feira. Jogador participativo, um centroavante de presença diária, um jogador que desequilibrou a arbitragem, contestou a arbitragem, conseguiu cavar cartões ali para o time do Avaí e tudo mais, né? E agora nós vamos buscar mais um 9. Então, ao buscar mais um 9, nós estamos abrindo mão de Bruno Mendes, que deve estar voltando daqui a um mês mais ou menos, e estamos abrindo mão, e lembrando, né, esse jogador vai poder jogar daqui a um mês. Né? Um pouco menos, mas daqui a um mês. Então, ele vai poder jogar, de acordo com a abertura da janela de transferências, no momento em que o Bruno Mendes já estiver voltando também, né? Iniciando ali a sua transição física e tal, né? Você esqueceu de botar aí que nós precisamos de zagueiro também, né? Precisamos de zagueiro urgente, né? Urgente. Então, gente, estamos gastando dinheiro com o jogador errado, viu? Mas é só a minha opinião. Um abraço, Marcinho, tamo junto, viu? Obrigado pela mensagem. Vamos começar rodando os nossos comentaristas, então agora vamos direto para o comentário do Cleiton Vendemiato, que esteve lá na ressacada, né? Cleiton assistiu o jogo direto do estádio e tal, e vamos ouvir aí as suas considerações agora, já com essa segunda-feira de pré-jogo do Bugre. Solta a voz, Cleiton Vendemiato. Cleiton Vendemiato. Guarani
Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nessa segunda-feira. Vamos falar do que hoje, hein, Ortiz? Vamos falar do que a gente teve de impressões na ressacada na última sexta-feira? Ou já vamos colocar ali diante do Bugrino o futuro, né? E o futuro já é logo amanhã, a partida contra o Ituano no Brincão de Ouro da Princesa. Esse jogo, Ortiz, é o jogo onde não tem para onde correr. O Guarani ou vence, né? Não que os outros não fossem assim, mas se o Guarani não conseguir, não for capaz de vencer a equipe do Ituano em casa, aí, olha, eu acho que os poucos que ainda tentam acreditar numa reação do Guarani dentro do campeonato tendem a jogar a toalha. O time do Ituano, um time tão fraco quanto o Guarani, é um time que vem de um rebaixamento no Campeonato Paulista, então, poxa, não tem como não pensar em não vencer o Ituano amanhã, para a gente tentar ter um respiro ali, tentar começar a projetar coisas melhores. E quando a gente falava, né, se eu tinha dúvidas em falar do que aconteceu na sexta ou projetar o que vai acontecer amanhã, acho que é um misto das duas coisas, né, Ortiz? Por quê? Porque o Guarani, para poder vencer a equipe de Ituano, vai precisar minimizar os erros individuais que custaram caro para a gente, né? A gente teve ali, por exemplo, o segundo gol ali com a falha individual do Heitor. A gente vai ter que corrigir o nosso posicionamento na defesa e pelo menos já temos a certeza de que o Léo Santos volta para a equipe, porque apenas cumpriu suspensão, não era uma questão ali física, né? A gente estava com uma zaga ali, podemos até dizer remendada, ou com a zaga reserva mesmo, com Pedro Henrique e Lucas Adel. Então a tendência é a gente ter um pouquinho mais de melhora no setor, com pelo menos o retorno do Léo Santos ali ficando à disposição do Guarani. A gente precisa, Ortiz, contra o Ituano, ter 90 minutos do futebol de 45, né? Dos 45 minutos iniciais do Guarani contra a equipe do Avaí, que eu reputo como um bom primeiro tempo. Acho que o Guarani fez um bom primeiro tempo, não à toa saiu na frente do placar, né? Foi para o intervalo vencendo a partida. Depois, lógico que além dos erros individuais, não dá para não colocar na conta do VAR o resultado da virada. Não, o terceiro gol é um negócio que beira a aberração. O VAR, ele não tem o mínimo pudor de prejudicar o Guarani em cada oportunidade que ele tem de fazer isso. E aí, quando eu fui chegar em casa, porque eu fiquei atrás do gol oposto, né, ao terceiro gol ali do Avaí, na arquibancada visitante, de longe assim a gente via que não foi, mas quando a gente vê uma imagem aproximada, quando a gente vê uma imagem ali em câmera lenta, meu Deus do céu, não faz o menor sentido anotar uma penalidade máxima como aquela, né? E aí a gente vê que o árbitro, além de caseiro, como foi durante toda a partida, é um árbitro que não tem convicção nenhuma. A verdade é, se o VAR chamou, eu vou acatar o VAR. É isso que tem funcionado na arbitragem brasileira nos últimos tempos, independente das convicções do árbitro, daquilo que ele viu no momento, no real time ali. Se o VAR chamou, ele vai acatar o que o VAR está recomendando ali e não vai ter nem sequer uma discussão, né? Mas é isso, o Guarani amanhã precisa ter 90 minutos de futebol, como foram os 45 do Avaí, com muita margem para evolução, mas já foram 45 minutos que deram um alento de que é possível fazer diferente de tudo isso que vinha acontecendo no Guarani, né? Sem aquela bagunça tática do Júnior Rocha, com um time que fez o arroz com feijão, né? A gente viu um Matheus Bueno sendo o primeiro volante, a gente viu um Ayrton que estava fazendo ali uma boa partida na primeira etapa, com boas escapadas. A gente viu um Bruno Oliveira apagado, verdade, mas jogando pelo meio do campo, cada um na sua posição, sem querer inventar, sem querer fazer algo miraboloso ali, ou miraculante, seja qual for o adjetivo dado ali.
mas que o Guarani possa ter o mínimo, o básico da organização, e eu acho que para vencer a equipe do Ituano isso deve ser suficiente ali. Vamos ver como é que o Marcelo Cordeiro vai trabalhar com desfalques, né? Como eu disse, não tem o Matheus Oliveira, não tem o Ayrton, né? Vamos ver como é que ele vai preencher isso, vamos ver como é que ele vai preencher a lateral esquerda, se ele vai manter improvisação, né? Ou se ele vai colocar algum outro jogador ali, né? Eu, particularmente, na ausência e na impossibilidade de não ter um lateral esquerdo de ofício, eu improviso um outro e coloco o Heitor, que mesmo com a falha é muito melhor que o Diogo Matheus. Meu Deus do céu, Ortiz, essa oportunidade que eu tive de assistir o jogo ao vivo foi só para corroborar o que a gente fala. O Diogo Matheus já teve o seu ciclo há muito tempo encerrado no Guarani, mas insiste em estar no Guarani. Ele não tem condições de ser o lateral direito titular do Bugre, e isso prejudica bastante as coisas pro lado do Guarani. É isso, meu amigo. Amanhã tem jogo, hein? Amanhã a gente vai tirar esse grito de vitória entalado na garganta, Ortiz. Tem que ser amanhã e não pode passar de amanhã. Grande abraço para você, grande abraço pro nosso amigo e pra nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Coitão. Coitão teve uma visão do jogo lá do estádio, né, Coitão? É uma visão completamente diferente, mas muito parecida com a nossa aqui, né, que vimos pela TV, né? Só corrigindo, né, não é Matheus Oliveira. Matheus Oliveira já deixou o Guarani faz alguns anos, né, Coitão? É o Matheus Bueno que está suspenso. E você acabou esquecendo de citar aí também a saída do João Vitor, né? Mais um jogador suspenso, João Vitor e Ayrton, né? O Guarani precisa de organização. Eu vou ser muito sincero, eu espero que o Marcelo Cordeiro, se não puder contar com o Jefferson na lateral esquerda, não sabemos o nível de lesão do Jefferson, aliás sabemos muito pouco, e recebi uma informação no sábado, depois do jogo, obviamente, né, de que o Lucas Araújo não foi relacionado porque também se lesionou, mais uma lesão muscular aí para o Guarani, tá? Por isso até a entrada do menino da base lá no banco de reservas, o Yuji, né, da base, compondo o banco de reservas, Coitão. Mais uma, não divulgada pelo Guarani, tá? Lucas Araújo, nossa, estou entrando na sua onda aí, Coitão. Lucas Araújo lesionado também, mais um jogador que vai para o departamento médico. São muitas lesões musculares. O Guarani precisa explicar essas lesões musculares, tá? O Guarani precisa corrigir esse rumo aí. Se é erro na preparação, tem que corrigir a preparação e tem que questionar o preparador, tá? Tem que questionar o preparador. Agora, se o erro é por conta de correr errado, como correu muito o time do Guarani, se bem que o Lucas Araújo jogou pouco, né? Tem coisa estranha aí acontecendo, então vai fazer muita falta, mas o Guarani tem obrigação, e o Marcelo Cordeiro tem obrigação de levar o Vitinho a campo. O improviso não deu certo. Né? Nos custou um ponto, pelo menos, né? Se não tivesse tido o erro de saída ali do Heitor, a gente teria, obviamente, tomado 2 gols, né? Não sabemos como ficaria o jogo, o desenho do jogo e tal, mas ao menos um empate nós teríamos trazido, né? Não funcionou. E nós tiramos o Heitor da sua posição para privilegiar o Diogo Matheus, que não joga absolutamente nada. Você fala que o Diogo Matheus insiste com o Guarani? Não, quem insiste com o Diogo Matheus é o Guarani. Seu contrato tinha terminado e o Guarani foi lá e fez uma extensão contratual de mais uma temporada com o Diogo Matheus. Então quem insiste com o Diogo Matheus é o Guarani, né? Sobre o VAR, Cleiton Vendemiato, você estava no gramado, eu chamei a atenção para um lance específico ali, finalzinho de jogo já e tal, uma falta lateral ali para o Guarani, né, e tal, aquele agarra-agarra na entrada da grande área. Eu vi o Caio Dantas levar uma gravata dentro da grande área. Eu vi na movimentação da câmera ali, no rabicho de câmera, né? O Caio Dantas levou uma gravata ali dentro da grande área, pênalti para o Guarani. E o VAR sequer chamou. Mas tenho certeza que se o lance fosse dentro da grande área do Guarani, lá do outro lado, o VAR teria chamado. Tá? E nós estaríamos falando aqui, porra, mas só o VAR viu isso aí também, hein? Para mim, pênalti não dado para o Guarani, né? E o lance do pênalti, né, Cleiton? Nossa, já comentei bastante sobre isso, né? Não é muleta, não. Não é muleta, não. O pênalti foi bem questionável, né? Bem questionável. Só tem uma pessoa da imprensa campineira que diz que foi pênalti. Deixa eu passar aqui. Obrigado, Cleiton. Um abraço, meu amigo. Amanhã tem pré-jogo, hein? Passar pelo YouTube aqui. Davi
Grande Davi. A vitória de amanhã é fundamental para o Campeonato Brasileiro, se o Guarani quiser sair dessa situação. Ortiz, meu amigo, tem notícia do novo técnico? Não tenho, Davi. Não tenho. E vou te dizer, para mim, nesse momento, o plano A do Guarani se chama Marcelo Cordeiro, viu? O Guarani tomou algumas negativas no mercado, aí se assustou com alguns valores aí vindos do mercado. E o plano A do Guarani nesse momento, para mim, no meu entendimento, é opinião, não é informação, tá? Chama-se Marcelo Cordeiro. Acho que esse será o caminho, viu? O Tiago Oliveira, boa tarde, Ortiz, estou na audiência. Obrigado, Tiagão, um abraço. Dario João, boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Dario. Marcos Paulo Salomão, olá, boa tarde, Marcos. Opa, Marcos para Marcos, né? Vamos junto. Amanhã acredito em uma reação. Gosto do trabalho do Marcelo Cordeiro. Eu gostei, o Marcos Paulo, gostei bastante do trabalho do Marcelo Cordeiro. Apesar dos erros, né? Apesar dos erros. Veja um trabalho que pode evoluir, pode dar evolução. O Guarani mostrou uma evolução com o Marcelo Cordeiro que não mostrava com o Júnior Rocha. E isso para mim é ponto positivo para o auxiliar, né? O auxiliar tem uma visão de jogo diferente da visão do Júnior Rocha, tá? Gostei. Joel Ferrari, grande Joel, boa tarde, Ortiz, concordo com você, a única posição que o Guarani não está precisando. Ô, diretoria incompetente. Então, Caio Dantas, hoje titular do Guarani. Lucas Paraíso, co-artilheiro, né? O Caio Dantas tem 2 gols de pênalti, o Lucas Paraíso 2 gols com bola rolando. Bruno Mendes daqui a um mês está de volta a campo. E esse centroavante contratado agora, o Daniel, só pode jogar daqui a um mês, que é quando o Bruno Mendes está de volta. Né, Joel? Dá para entender isso? E zagueiro, e volante, e outras posições carentes, laterais, nada? Tá tudo bem? Nosso problema é um camisa 9? Que coisa, né? O Marcos Salomão voltou. Quem é o preparador físico do Guarani? Temos excelentes profissionais em Campinas, mas ele é de Campinas, tá? É o Fernando Maestre. Surgiu no Guarani já há muitos anos, era auxiliar de preparação física no Guarani e recentemente recebeu a atribuição de preparador físico, desde a saída do Humberto Louser. Ele é o preparador físico do Guarani, tá, ô Marcos? E o Bruno Veiga aqui no YouTube, fala, Ortiz, tudo bem? Mais ou menos, Brunão. Mais ou menos, a situação do Guarani não me deixa bem não. Se o Marcelo Cordeiro é o plano A nesse momento, o que aconteceria se perdêssemos os 3 próximos jogos? Ficaria ainda mais difícil arrumar um treinador, concordo. Bruno, essa não é a minha opinião, é a minha visão, né? Eu não disse em nenhum momento que o Guarani deve dar oportunidades ao Marcelo Cordeiro. Eu estou lidando com o pão que me chega, com a receita do pão que me chega, né? Fazendo uma leitura do momento e vendo o Guarani nessa dificuldade, porque para mim o natural era que o Guarani apresentasse seu treinador no sábado, que esse treinador comandasse a representação do elenco no domingo, hoje estivesse treinando, já trabalhando o grupo, e amanhã fosse para o jogo, né? E nós vemos isso arrefecer, né? Esfriou, né? O assunto treinador no Guarani. Para mim, o Guarani precisa de um treinador. Precisa de um treinador cascudo, precisa de um treinador experiente, rodado na Série B, capaz de ordenar ainda mais esse ambiente interno do Brinco de Ouro da Princesa, né? O Guarani precisa de um treinador, essa é a minha opinião, tá bom? Valeu, tamo junto. Vamos ver, vamos ouvir o Júnior Rocha? Vamos ouvir o Júnior Rocha, o Marcelo Cordeiro, vamos ouvir então a entrevista coletiva dele, sem as perguntas, porque o áudio das perguntas estava bem ruim, né? Então vamos ouvir o que fala o Marcelo Cordeiro depois da partida do Guarani, da derrota por 3-2. O Ortiz está meio confuso hoje, vou explicar. Eu estou fazendo um trabalho de pintura aqui em casa, rapaz, estou pintando a fachada da minha casa e eu tive que... Ainda bem que vocês não estão me vendo da cintura para baixo, tá? Eu estou todo manchado de tinta aqui, consegui limpar as mãos para vir fazer o programa com vocês, troquei a roupa e tal, vesti uma camisa do Guarani e vim fazer o programa, mas eu tô com a cabeça lá do outro lado, rapaz, eu tenho que terminar isso hoje, já faz mais de uma semana que eu tô fazendo, tá? Só para vocês saberem um pouquinho da confusão. Então vamos ouvir aí o Marcelo Cordeiro falando depois da derrota do Guarani por 3-2 para o Avaí na última sexta-feira lá na Ressacada. Sem dúvida, a opinião de todos que foi a melhor partida da equipe nessa competição. Fica a frustração pelo resultado, né? O resultado não traduz aquilo que foi o jogo, até pela fala do Avaí, o Giovani mesmo, após o final do jogo, elogiou bastante a nossa equipe e acabamos sofrendo um gol ali no segundo tempo, na volta para o segundo tempo, muito cedo,
e depois um jogo decidido, na minha opinião, pelo VAR. Claro que isso não serve de desculpa, nós tivemos nossos erros, muito mais acerto do que erro, mas um lance ali que certamente foi marcado por a gente estar jogando fora de casa, pela pressão da torcida. Era visível o nervosismo do árbitro durante o jogo. Mas a gente vai continuar trabalhando. Eles provaram hoje que eles podem fazer melhor do que vinham fazendo, principalmente em termos de qualidade técnica, de jogo. Isso só vai depender deles. Eu tenho certeza que a gente vai reverter essa situação. A gente viu, Marcelo, um time tocando a bola desde o goleiro até o ataque, e isso surtiu efeito. Foram 2 gols muito bem construídos pela equipe do Guarani, mas no segundo tempo o time parece ter sentido um pouco a questão física, o aspecto talvez de estar jogando fora, até a situação atual do Avaí, do Guarani. O que você vê que mudou no segundo tempo? Na verdade, acho que fisicamente nós respondemos até muito bem. O que mudou é que nós tomamos um gol muito cedo e depois acabamos tomando o 3º gol no lance totalmente duvidoso. E você está jogando fora de casa, ter que reverter essa situação é muito mais difícil, você tem que correr muito mais. E a gente tinha alguns atletas voltando de lesão, que suportaram muito bem os 90 minutos. Foi muito mais uma questão de lances que acontecem, erros que acontecem, fazem parte, mas nesse momento a gente não tem que achar culpado, a gente tem que elogiar o que eles fizeram, principalmente no primeiro tempo, mas é claro, você jogando fora de casa, você volta pro intervalo com uma proposta e acaba tomando um gol com 3 minutos, e mesmo assim a gente continua, nós tivemos oportunidade de fazer o 3º, e num lance ali que, na nossa opinião, acredito todos aqueles que viram o jogo, não foi pênalti, acabou decidindo a partida, mas nós não vamos baixar a cabeça, não vamos lamentar, nós vamos pegar os pontos positivos que eles tiveram nesse jogo, e foram muitos, na nossa opinião, a proposta que foi apresentada para os atletas, eles conseguiram colocar em prática. Eu não sei o número de posse de bola, mas acredito que a nossa posse deve ter sido muito superior à do Avaí, principalmente no primeiro tempo, e nós vamos continuar trabalhando. O Guarani é muito grande e é só com união para que a gente possa sair dessa situação. Mas é muito triste, não só eu, como todo o grupo, comissão técnica, pelo resultado, mas confiante de que podemos fazer melhor. Eles terem a certeza de que eles podem fazer melhor. São jogadores experientes, jogadores com passagens em seleção brasileira, jogadores que estão acostumados a trabalhar com pressão, e é nesse momento que eles vão ter que se unir ainda mais. A gente sabe que a cobrança vai vir, e com toda razão, porque nós não conseguimos o resultado, mas quando você joga da maneira que nós jogamos hoje, você pode ter certeza que a gente está muito mais próximo da vitória. Fazendo o que nós fizemos, o Avaí não tomava gol há 3 partidas, é uma das equipes que menos toma gol na competição, e no primeiro tempo nós conseguimos fazer 2 gols. Então isso é o ponto positivo, nós vamos levar para esse lado. Tirar as coisas boas, temos algumas situações de desfalque para o próximo jogo, e aí mais uma vez o grupo vai ter que mostrar sua força, como foi hoje. Tivemos algumas ausências, principalmente na parte defensiva ali, jogador lesionado, o Douglas com a lesão no tornozelo, o Léo suspenso, o Jefferson com lesão. Pode ser que alguns atletas estejam à disposição para a próxima partida, e a gente vai trabalhar nesses dias que tem até o jogo do Ituano para que a gente possa repetir a mesma atuação do primeiro tempo, mas que o final seja diferente com uma vitória do Guarani. Eu sou funcionário do Guarani, cheguei a 45 dias, encontrei um clube com uma estrutura fantástica, com um staff muito qualificado, e foi me dada essa responsabilidade para mim e para o professor Jário, que é o treinador do Sub-20. Nós procuramos fazer o nosso melhor em prol do Guarani. É claro que nós conversamos, a gente tinha que fazer algo diferente. O trabalho do Júnior foi um trabalho que teve muita qualidade, principalmente no treinamento, mas que não teve resultados. E eu participei durante todo esse processo, via a evolução da equipe, só que a gente precisava jogar de uma forma diferente. Acho que a torcida pedia, os jogadores, numa breve conversa que a gente teve também, acreditaram na nossa maneira de jogar, quando nós falamos que a gente jogaria de forma diferente, de forma mais ofensiva, propondo o jogo. Muita gente achou que era arriscado jogar fora de casa dessa forma, e nós provamos que pela qualidade que eles têm, é possível propor, independente se esteja dentro de casa ou fora de casa. Futebol é 11 contra 11, é resolvido dentro de campo, e eu tenho certeza que se eles fizerem o que eles fizeram hoje no primeiro tempo, a chance dessa fase mudar é muito grande.
e os resultados vão aparecer, vocês podem nos cobrar com relação a isso. Nós ouvimos aí o Marcelo Cordeiro. A leitura do jogo dele casa muito com a nossa, né? Basicamente a mesma leitura de jogo. Primeiro tempo bom do Guarani, ganhando o jogo por 2-1, vacilo ali, né? Tomou um gol, depois foi buscar em seguida o segundo gol e tal, muito legal. Voltou no momento errado, toma um gol. Não tem momento certo para tomar o gol, né? Mas no momento mais errado possível, logo no comecinho do segundo tempo, o Guarani toma o segundo gol, numa falha individual de um jogador que estava jogando fora de posição, né? Que era o Heitor. Um erro de passe dele aí que devolve a bola, dá a bola de graça para o adversário, né? E aí sai o gol do Avaí e tal. Nesse aspecto a gente concorda muito. O que eu achei interessante da fala dele, primeiro ele dividiu o mérito do trabalho com o Jairo, né? Que estava lá como auxiliar técnico dele nessa partida, o Jairo que é o técnico do Sub-20, e depois ele relatando que o trabalho do Júnior Rocha nos treinamentos era muito bom, mas nos jogos não trazia resultado. Há muito tempo vocês me ouvem falar aqui que o Guarani erra ao não permitir que a imprensa acompanhe o treinamento do time. Humberto Louser pediu para que a imprensa acompanhasse pelo menos uma sessão semanal de treinamentos. E isso nos dava embasamento para falarmos do trabalho e não do jogo, né? Hoje nós só podemos analisar o jogo. Hoje a gente só pode comentar o produto pronto, que é o jogo e o resultado do jogo. Comentarista de futebol hoje virou engenheiro de obra pronta. Ele só comenta o que acontece dentro do campo durante os 90 ou 100 minutos de uma partida de futebol. Isso é muito prejudicial para os treinadores, que podem ter grandes trabalhos ali no dia a dia, que não são transportados para o campo, mas que nos embasariam para dizer, olha, o trabalho do cara nesse aspecto é bom, nesse é bom, ou tal jogador não tem rendido, por isso não tem sido relacionado. Infelizmente, a gente fica com uma visão limitada, né, um escopo limitado para análise, tá? Mas claramente o Guarani precisa de evolução, apesar, né, de ter evoluído já nessa partida, precisa de evolução. O que apresentou contra o Avaí não foi suficiente para buscar a vitória. E acreditem, essa partida do Guarani com o Ituano será um remake daquele Guarani Náutico lá de 2022. Um jogo onde quem perder fica na lanterna da competição. Se o Guarani pretende se recuperar na competição, ele precisa ganhar e sair da lanterna. É o primeiro passo. De muitos. Mas o primeiro passo é vencer o Ituano, passar a lanterna simbolicamente para o Ituano e seguir rumo a uma avançada. Então, evolução. Tem alguns jogadores que vão estar de volta, o Léo Santos vai estar de volta, espero que o Douglas Bacelar também, porque foi uma torção de tornozelo, né? Então esperamos que o Douglas Bacelar já tenha condição de jogo nessa partida. Isso seria importante para ele, uma dupla de zaga mais forte, né? Ficamos na expectativa para a lateral esquerda, mas Cordeiro, entenda, entre improvisar um lateral direito e botar um menino da base, mas da posição, não tenha dúvida, é o menino da base, da posição, tá? Só uma dica nossa aqui, tá bom? Deixa eu passar rapidamente aqui pelo nosso YouTube, rapidinho. Vamos registrar aqui as mensagens que vão chegando. O Evandro, boa tarde, Ortiz. Qual o time ideal para a partida de amanhã? Rapaz, com esses desfalques aí, né? Eu vou tentar, tá? Vou tentar, vamos lá. Time ideal do Guarani para a partida de amanhã, sem saber a condição física, vou dizer, com os jogadores que nós temos, sem saber se o cara está à disposição, né? Para jogar ou não, né? Time ideal do Guarani para a partida de amanhã contra o Ituano: Vladimir no gol, Heitor na lateral direita, Léo Santos de volta na dupla de zaga, tá? Se não puder jogar o Douglas Bacelar, vai jogar o Lucas Adel, porque joga pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique joga pelo lado direito, que é a mesma posição do Léo Santos, tá? Na esquerda, espero que o Jefferson esteja recuperado, mas se não estiver, joga o Vitinho, para mim, na minha opinião. O meio de campo do Guarani teria que ter o Anderson Leite, espero que ele tenha condição de jogo. A ausência do Matheus Bueno, forçosamente o Camacho. E eu mudaria um pouco o conceito. Apesar das informações aí de que o Gustavo França estaria deixando o elenco do Guarani, né? Eu jogaria com Gustavo França e Bruno Oliveira no meio campo, e lá na frente eu iria de Lucas Paraíso e Caio Dantas, tá?
Eu acho que esse time consegue um resultado bom sobre o Ituano, tá, Evandro? Acho. Agora, dentro do campo, a gente pode correr o risco disso não funcionar, né? E o Thiago Ferreira diz que o Guarani consegue deixar nossos dias tristes. Ah, mas é opção nossa também, né, ô Thiagão? Nós gostamos, nós amamos o Guarani, né, velho? Vamos fazer o quê? Vamos desistir? Não podemos, né? Seguimos na luta. Vamos torcer para as coisas melhorarem, né? Um abraço, meu amigo. Deixa eu voltar aqui para o WhatsApp agora. Temos ainda o comentário do Beto Toledo. Minha câmera caiu aqui, vocês estão vendo aí, né? Tô voltando aqui para o nosso WhatsApp. Vou frisar a imagem, tá? Vamos voltar para o nosso WhatsApp agora, para a gente poder, para eu poder dar uma explicação aqui para ouvintes novos. A gente tem um limite de tempo aqui para divulgação de áudio, pessoal. O nosso limite de tempo é 2 minutos e pouco. Tá? Então, ó, eu tenho um áudio aqui do Gustavo de 2h56, é muito longo, Gustavo, eu não posso. Até porque, eu vou tocar, porque é a primeira vez que você manda um áudio pra gente, tá? E já vou avisando o Dario João também. Dario, não dá, ele me manda um áudio de 3 minutos e meio. Não dá, Dario, não dá. Até seria injusto, né, com os ouvintes todos, que eu já deixei de repercutir áudios aqui dessa faixa de tempo, tá bom? Do Gustavo vai pro ar, é um pouco menor, mas Gustavo, mande menores nas próximas, tá bom? 2 minutos e meio aí é o nosso limite estourando, tá bom? Vamos lá, vamos ouvi-lo. Boa tarde, tudo bem? Quem fala é o Gustavo. Eu acho que a questão vai muito mais além do que ser ou não rebaixado. A questão é que você vê o Guarani em campo, tudo molecada aí, dos seus 20 e poucos anos, chega no segundo tempo, metade do segundo tempo, tá todo mundo com cãibra, né? Tá todo mundo com a mão na cintura, molecada de 20 e poucos anos tendo cãibra, com mão na cintura, cansaço, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. E outra coisa, sabe por que vai cair? Vai cair porque não tem uma liderança. O jogador que está em campo, ele olha lá no banco, lá, quem que é o cara que está sentado lá no banco? Quem que é o diretor? Cadê o Toninho Cecílio? Cadê você? Você chegou no Guarani, sendo diretor, não sei o quê, bate no peito, vem aí, né? Aparece aí para falar o que vai acontecer, se vamos contratar alguém, se não vamos, se estamos aí, vamos lidar com a base, esse time vai embora, nós vamos colocar o sub-15, porque uma coisa é certa, né? Se mandar todo mundo embora e botar a molecada do sub-15, pelo menos correr atrás da bola, eles vão correr. Pelo menos demonstrar brio e amor à camisa, eles vão demonstrar. Agora, do jeito que tá aí, se olha no banco, não vê nada, não vê ninguém. Não tem alteração nenhuma. Olha o último jogo. Gente, é mais uma passação de vergonha. A questão do rebaixamento do Guarani para a Série C vai muito além da pontuação. É uma questão de administração, né? Quem foi que escolheu esses jogadores que estão aí? É muito fácil falar que os caras é pé de rato, mas quem foi que buscou? Quem contratou? Cadê o olheiro do Guarani que está olhando, que está pesquisando? Cadê ô Toninho Cecílio? Vamos acordar, meu filho. E aí, veio para Campinas para passear? E aí, vai fazer o quê? Quais são os planos? Então vem na mídia e fala, pessoal, torcedor do Guarani, o ano que vem é Série C, tá? Esquece, nós não temos condição, vamos botar o sub-15 para jogar, molecada, garotada, e aí nós vamos refazer, tendo isso. Agora, os caras ficam iludindo o torcedor com não sei quantos por cento, por cento do quê? Nós temos por cento do quê? Por cento de nada é nada. Não, o Guarani não tem uma diretoria, não tem um diretor de futebol, não tem um treinador de futebol que saiba pegar esses moleques, ensinar a tocar, fazer igual o Tele Santana fazia, pôr a bola ali, fazer o cara chutar dentro do cone, ensinar o moleque a bater falta, porque eles não sabem, tá na cara, eles não sabem fazer isso. Então para de iludir o torcedor, ô Toninho Cecílio, para de iludir, chega na mídia e fala, pessoal, é terceira divisão, é Série C, é o que tem para hoje. Se é bugrino, então a gente espera vocês o ano que vem na Série C, porque não adianta ficar aí. Trouxe o cara veio aí, cadê? Ninguém fala nada. Então fecha as portas e vamos embora. Gustavo, eu vou... Primeiro, seu áudio extremamente baixo, isso dificulta bastante para mim aqui, tá? Tanto que eu estou cochichando aqui para poder falar com vocês agora. Pronto, voltei aqui ao normal, vamos lá. Vamos por partes. Nós repercutimos uma entrevista do Toninho Cecílio na semana passada. Talvez você não tenha acompanhado. Convido você a acompanhar a nossa programação com mais efetividade. Muita coisa do que você questiona aí foi trazida.
Eu acho que o Guarani tem gente demais. O Toninho Cecílio, Danilo Silva, Rodrigo Pastana como consultor, mais um analista de mercado, que é o tal do Enori. São 4 pessoas aí que estão trazendo um trabalho absolutamente porco, que você chama de olheiro, hoje eles chamam de analista de mercado, tá? É só terminologia, né? Terminologia, assim, eles criaram um termo novo para a mesma função, né? O trabalho de contratações do Guarani é péssimo, é pífio, mas... nós aqui na Rádio Planeta Guarani sempre dissemos que o grande culpado disso é quem contrata, não é o atleta. O atleta é ruim. Quem contratou o atleta sendo ruim não observou, né? Ou observou mal, né? Ou observou errado, né? Então, a gente caminha para o mesmo rumo. E deixa eu te falar um negócio, a gente não vende ilusão para o torcedor, não. Em momento algum. O Guarani não falou em momento algum de percentual. Eu falei aqui que eu não considero o Guarani 99% rebaixado. Eu disse que hoje a chance de rebaixamento do Guarani é de algo em torno de 80%. E olha que eu já considero o Guarani virtualmente rebaixado, hein? Mas eu não posso jogar a toalha, ô Gustavo, não posso. Eu não posso. Com 10 jogos disputados, eu não posso dizer que nós não vamos sair dessa. Você já crava o Guarani como rebaixado. Então, amigo, se prepare para a Série C do ano que vem e a partir de agora não podemos cobrar mais nada, porque... estamos rebaixados. Eu prefiro cobrar reação, eu prefiro cobrar um time que ainda dê algum resultado, né? Nós estamos em vias de uma janela de transferência se abrindo e já temos uma informação errada aí de contratação de um centroavante. Olha o quanto essas pessoas estão divorciadas da realidade, né? Mas por mais que eu ache que o Guarani já caiu, eu me recuso a dizer que o Guarani já está rebaixado. Eu quero brigar por um Guarani ainda na Série B do ano que vem, viu, Gustavo? De verdade. Um abraço, obrigado pelo áudio, tá? E 2 minutos e meio é o nosso limite aqui, tá bom? Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Vamos junto. Próxima mensagem de seu Camilo Záquia. Vai, seu Camilo. Solta a voz também. Boa tarde, Ortiz. Ortiz, te admiro, viu? Você não desiste mesmo. Olha, eu acho que o juiz prejudicou o Guarani. Tudo isso aí que você acabou de falar, muito tendencioso, né? Não vou nem falar do pênalti, mas todas as faltas, cartões. Agora, Ortiz, eu acho que o Ayrton é o que vai mais fazer falta. Mas eu tenho uma escalação, viu, Ortiz? Ó, o Vladimir, o Diogo Matheus, eu acho que agora o Bacelar volta, né? Se não voltar o Bacelar, eu ponho o Pedro Henrique. Adel é tão ruim quanto o Ryan. O Léo Santos volta e o Cauê volta. Aí eu punha, sabe, o Matheus Bueno só passa de lado e para trás e na fogueira, não dá mais. Põe o Camacho, Anderson Leite, ou Kaique, se bem que ele nem levou o Kaique, né? Bom, vamos torcer para o Anderson Leite, Camacho, Anderson Leite. Eu punha o Bruno Oliveira e o Luan Dias, os dois. E na frente, o Paraíso tem velocidade, né? Podia pôr ele e o Caio Dantas. O que você acha, Ortiz, dessa escalação? Um abraço. Ô, seu Camilo, um abraço para o senhor. Obrigado pela mensagem. Deixa eu explicar aqui, seu Camilo. O fato de eu apontar aqui o Pedro Henrique jogando pela zaga do Guarani e tal, de eu não escalar o Pedro Henrique, perdão, é muito mais por posicionamento, né? Da mesma forma que eu sou contrário ao lateral esquerdo, ao lateral direito jogando, deixa eu repor aqui a minha imagem, pronto, troquei o celular aqui, melhora um pouco a imagem e tal, mas esse celular tem uma bateria curta, tá? Então, seu Camilo, do mesmo jeito que eu repudio o lateral direito jogando pelo lado esquerdo, eu repudio também o zagueiro, que é destro, ou que joga pelo lado direito jogando pelo lado esquerdo. Tá? No comparativo, para mim, o Pedro Henrique é um pouquinho melhor do que o Lucas Adel, também acho. Mas o Lucas Adel é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Tá? Para mim, o ataque do Guarani ideal nesse momento seria um ataque formado por Lucas Paraíso e Caio Dantas, sem dúvida. Você tem um atacante de referência e um outro atacante de muita velocidade que também faz gols, né? Você tem 2 atacantes verticais, 2 atacantes que jogam em busca do gol, né, o tempo todo. Mas vai diminuir a quantidade de atacantes? O time pode ser mais ofensivo, mesmo com 2 atacantes apenas, né?
E não desistir, seu Camilo, assim, muitas vezes a razão é uma e a paixão é outra, né? A minha razão diz que o Guarani tem mínimas chances de escapar do rebaixamento, mas a minha paixão me obriga a acreditar, né, que o Guarani vai escapar, né, do rebaixamento. Então, entendam, eu não ligo o microfone aqui para vender ilusão para ninguém, pelo contrário, eu só prego aqui que a gente tem que tentar acreditar no Guarani, né, acreditar no melhor do Guarani. Por mais que as pessoas que estejam lá façam errado no nosso entendimento, a gente está aqui para esperar o melhor do Guarani, né, e vamos torcer. Vamos torcer, que é tudo que a gente pode fazer, né, seu Camilo? Começa amanhã ganhando do Ituano, né? Vamos ver se a gente consegue essa vitória aí sobre o Ituano para dar uma apaziguada na coisa, né? Para a gente conseguir deixar essa lanterna na mão do Ituano e tal, e aí tentar empreender uma reação, né? Um abraço pro senhor, viu? Vamos ouvir o Guilherme Sampaio, mais um áudio, solta a voz. Olha, Ortiz, eu também não traria mais um centroavante, tá? Mas eu dei uma pesquisada aí e eu vi que esse rapaz ele joga pela esquerda também, né? Ele faz a função aberta pela esquerda. Mas também concordo totalmente que não é a prioridade, tá? Eu não vou criticar a qualidade, porque eu não conheço o jogador, cara. Vindo indicado pelo Pastana ou não, eu acho que no mínimo agora tem que dar o benefício da dúvida, tá? O Guarani fica com 4 centroavantes, eu acho que é um exagero. Então essa informação que eu li sobre o jogador, que ele também atua pela faixa esquerda do campo, pode de repente ser um indicativo aí de que o Guarani possa tentar utilizar ele nessa posição. Não vejo o Caio Dantas tão mal assim para a gente precisar de um novo centroavante titular. Agora, não é um jogador que vai fazer o Guarani mudar a configuração técnica do time, né? Beleza, trouxe esse cara, deve ser talvez seja uma oportunidade de mercado que o Guarani enxergue aí para fazer dinheiro mais para frente também, né? E tem que ver o resto, não vai ficar só nesse jogador, né? De repente vem outros 4, 5 aí que acabam surpreendendo e mudam, né? De novo, não tem uma grande expectativa de que venham jogadores renomados ganhando não sei quantos mil aí por mês, porque não vai vir, né? A gente vai ter que contar com o mesmo expediente de Jamerson, Richard Rios e Yuri Tanque, né? De fazer uma escavação aí e achar essas preciosidades aí, igual foi aquele ano. Guilherme, tudo bem? Vamos lá. Não é o momento de apostar em oportunidade de mercado, Guilherme. É o momento de acertar na contratação e tirar o Guarani da situação em que se meteu. Sou completamente contrário. Esse não é o momento de pensar em ganhar dinheiro lá na frente. É o momento em pensar em resolver a situação de um time mal montado, de um elenco carente, de um elenco que não tem jogadores em posições importantes e que precisa reagir, tá? Não é o momento de olhar a oportunidade de mercado. Você me trazendo a informação de que ele, além de centroavante, joga também pela beirada do campo, é o Lucas Paraíso. Você já tem um jogador com essa característica no elenco, que é o Lucas Paraíso. Mas mais é melhor. Não acho. Não acho. O Guarani não comporta 4 centroavantes. Esse não é o nosso principal problema nesse momento, tá? Então, foi o Rodrigo. Não, nem estou dizendo que foi o Pastana quem indicou, não, porque o próprio Toninho Cicílio, nessa entrevista que nós repercutimos, falava que viriam jogadores do futebol europeu. E eu falava lá, ó, jogador do futebol europeu é jogador de Portugal. Só pode ser jogador de Portugal. E está aí constatado, né? Vem um atacante que estava lá em Portugal. Eu não conheço o jogador, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele faz gol, se ele não faz gol. Só que eu digo o seguinte, esse não é o momento para a gente priorizar uma oportunidade de mercado. É o momento da gente reconstruir um elenco que foi mal montado, né? E a única posição onde eu não aponto a necessidade de contratação é centroavante, lembrando que o Bruno Mendes volta mais ou menos quando esse rapaz tiver condição de jogo, né? Aí ele manda em texto, lembrando que, na minha opinião, o Caio Dantas hoje, ao lado do Vladimir, são os melhores do time. Mais um motivo para não contratar um centroavante, né, Guilhermão? O Ricardo Marques, Ortiz, se vencer amanhã é efetiva Cordeiro. Às vezes o improvável é o que dá certo. Não acho, Ricardo. Uma vitória amanhã é meio que obrigação, tá? Tem que ganhar, ponto. Mas não acho que o fato de vencer o jogo seja motivo para a efetivação do treinador, não. Tá? Não acho.
apesar de gostar do trabalho dele, eu acho que o Guarani precisa de um treinador experiente, com rodagem na Série B, que tenha bom pulso no vestiário para poder tirar o time dessa situação, tá? Mas se vencer amanhã, é evolução, né? O Newton de Valinhos, boa tarde, Ortiz. Onde está a cabeça dos dirigentes de não colocar os laterais para jogar? Não arriscar o quê? Estamos tentando bater os pés no fundo do poço. Vamos esperar o quê? É isso aí. Os meninos, cara, o Ian, na única vez que nós vimos o Ian jogar, o Ian joga mais do que tem jogado o Diogo Matheus, né? Tem a mesma deficiência defensiva do Diogo Matheus, mas tem uma volúpia ofensiva muito maior, né? Então, para mim, já merece a posição, né? Já merece, tá? E na lateral esquerda, se eu tenho um lateral de posição que é da categoria de base, mas é jovem, se é jovem, por que subiu o moleque então? Por que o moleque saiu integrado ao elenco profissional? Tem que pôr para jogar, né? Tem que pôr para jogar. Eu vou improvisar um lateral direito, nem levar o menino para o banco de reservas, deixar o menino aqui jogando pelo sub-20. Para mim isso é um absurdo, Nilton. Um abraço, meu amigo, tamo junto, viu? Vamos para o próximo comentário aqui, comentário do Beto Toledo, que também vem falando, creio eu, que ainda sobre o jogo do Guarani no último final de semana, na última sexta-feira. Vamos ouvir o que fala o Beto Toledo no seu comentário pré-gravado. Solta a voz, Beto. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 17/6, segunda-feira, começando mais uma semana. E o torcedor bugrino já vai ter novidades já amanhã, né? Ou seja, bem no início da semana, encerrou jogando na sexta-feira. Poucos dias para se recuperar e amanhã, terça-feira, o Guarani já volta a campo, 19 horas, né? A partir das 18 horas e 20 minutos, a Rádio Planeta Guarani estará ao vivo, transmitindo as emoções de mais esse jogo aí. Bom, Guarani e Ituano, normalmente na véspera eu falo um pouco sobre o nosso adversário, o Ortiz. E o Ituano é um time que não é difícil de desvendar, né? É um time de muito futebol apoiado, joga no 4-3-3, tem hábitos, inclusive, muito essa, entre aspas, habilidade do José Paulino em jogar com os pés, né? E usa bastante na saída apoiada. É um time que tenta jogar com a bola no pé, mas falta muita qualidade para o time do Ituano, né? Eu acho que, inclusive, falta um pouco de senso de realidade, às vezes, não sei se para o time ou se para o treinador Alberto Valentim, né? De entender que o elenco dele é bem humilde, né? Bem fraco mesmo, né? Então ele tenta fazer um jogo de proposição, de colocar a bola no chão, de tentar progredir de pé em pé, né? Mas tem muita dificuldade para fazer isso, porque é um time, como eu disse, bem com bastante dificuldade. Bom, chama atenção aí, né? O Ituano, ele, nesse momento, é a pior defesa do campeonato, né? Então, tomou 9 gols em 2 jogos. Então, perdeu de 4-0 do Coritiba, e aí, na sequência, tomou 5-3 do time do Paysandu e tá aí, né? Pior defesa nesse momento, 22 gols sofridos. O Guarani também não é lá essas coisas, né? O Guarani tem 17 gols sofridos, mas ainda assim consegue ter 5 a menos. Talvez esses 5 do Paysandu tenham feito a diferença nesse caso, né? O ataque do Ituano é um pouco melhor que o nosso, fez 10 gols até agora no campeonato, o Guarani fez 6, mas a mesma situação, também fez 3 nesse jogo, né? Contra o Paysandu, então estaria ali com um ataque de 7, se a gente excluir esse jogo aí, que é um jogo fora da curva, né? Então teria uma defesa de 17 e um ataque de 7. Estaria mais ou menos na mesma página que o Guarani aí com relação a essa funcionalidade. O time do Ituano eu não consigo destacar, assim, sabe, Ortiz, nenhuma peça que você fala, bom, esse jogador aqui é um jogador que o Guarani tem que ter mais cuidado com ele e tal. O Salatiel tem ficado no banco de reserva, é um atacante interessante. O Tony Anderson sabe fazer gol, mas muito longe de ser algum tipo de destaque, né? E ele tem pelas beiradas, normalmente tem começado com o Vinícius Paiva de um lado e o Leozinho do outro. Também são 2 atletas que não me chamam a atenção em absolutamente nada. Talvez o melhor jogador hoje do time do Ituano é o Ian Rolim, é o meia de criação deles. A bola passa muito pelo pé dele, até pelo esquema de jogo do time, né? Joga com 2 volantes mais plantados e que no caso é o José Aldo e o Miqueias. Não sei se o Persson vai ganhar, porque o time do Ituano melhorou muito, né? Depois da participação da entrada do Persson no jogo.
passou a criar muito mais, passou a se movimentar melhor. Inclusive foi no momento em que tentou pressionar o Paysandu para tentar alguma coisa, né? Para tentar pelo menos um empate. Então não sei se também tem a questão da tal lei do ex aí, né? Não sei se pode apostar nisso o Alberto Valentim. Pode ser. Eu imagino que o Persson tá na briga aí para quem vai por mais um, né? Para disputar essa camisa aí. E ele reforçou exatamente o meio-campo, né? Você veja que nas alterações dele, ele não muda o ataque, né? Ele reforça o meio-campo. Então, até isso chama atenção. Ele tira um jogador de meia de criação e coloca volantes por ali para tentar ganhar um pouco mais de espaço, e o time, inclusive, melhora. Não sei se pode ter uma mudança de esquema até por conta disso, mas por enquanto tem sido assim. É o 4-3-3 do Ituano. Um time que tenta, como eu falei, trocar a bola de pé em pé, e tem alguns ex-jogadores do Guarani aí, né? Tem o Valber na zaga também, o Jefferson Paulino goleiro, enfim, um time bem fraquinho, vamos dizer assim, né? Bem fraquinho. Um outro dado também a respeito do Ituano, Ortiz, é que o Ituano não vira um jogo, ou seja, não reverte um placar desde 2021. Então, um time que normalmente, quando sai atrás normalmente não, né? De 2021 pra cá, todas as vezes em que ele sofreu um gol no jogo, ele perdeu a partida, né? Não consegue reverter placares. No máximo ele perde ou no máximo ele empata. Então, mais algo que depõe contra esse time do Ituano aí, que acabou de ser rebaixado no Campeonato Paulista, não fez muito esforço para reforçar o time na Série B. Vem com um time muito parecido com o que jogou no Campeonato Paulista, inclusive. Então, num campeonato mais duro, que é a Série B, né? A tendência é que vá lutar contra o rebaixamento até as últimas rodadas aí, até correndo um grande risco de cair. Bom, esse é o Ituano. A gente amanhã fala um pouquinho sobre o Guarani, vamos ver se a gente consegue novidades. O Guarani está muito desfalcado, né? Muitos jogadores aí que vinham sendo titulares, outros que vinham entrando em todos os jogos, não estarão à disposição por conta do terceiro cartão amarelo. Então vamos aguardar aí para ver o que a gente pode falar de Guarani para amanhã. Legal, Ortiz? Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Opa, valeu, Beto. Abraço pra você, boa tarde. Fez uma análise aí do time do Ituano, né? Adversário do Guarani. A minha análise para esse jogo, Beto, é meio simplória demais. O Guarani é o lanterna, o Ituano é o vice-lanterna. Esse jogo vale a lanterna da competição. Então é ganhar do Ituano e passar a lanterna para a mão deles, tá? Pior defesa do campeonato, uma defesa que tem Valber na zaga, né? Valbinho e toda a sua deficiência técnica ali, né? O seu jeito afoito de jogar, né? E tal. Não que o Ituano tome gol só por conta do Valber, né? Mas é meio que natural que isso aconteça, né? O Guarani precisa vencer o jogo. No Campeonato Paulista, o jogo que fez a diferença para o rebaixamento ou não do Guarani foi a vitória sobre o Ituano lá em Itu, né? Agora na Série B o adversário se repete, o Guarani pode passar a lanterna para o Ituano e ele, Guarani, ganhar um fôlego aí na sua briga contra o rebaixamento, né? Então, basicamente para mim é entrar em campo e ganhar do Ituano, e sendo bem simplório, tá? Sendo bem simplório aqui na análise do jogo, viu? É um jogo muito parecido com aquele Guarani Náutico lá de 2022, viu? Vambora. Valeu, Beto Toledo, um abraço pra você, até de noite. À noite a gente bate um bom papo, tá? No nosso Boa Noite Bugrão. O Bruno Campos, boa tarde, Ortiz. Vinícius Cauê tá recuperado na lateral esquerda. Tá, que bom. Mas a partida que ele fez, às vezes, a vez que ele entrou, né, o Bruno, não me agradou muito, né? Não me agradou muito, não. Continuo dizendo, pra mim a melhor opção seria o Vitinho, tá? Um jogador que a gente ainda não conhece, né? A gente não viu jogar, mas se subiu com 16 anos profissional, tem que ter qualidade, né? Não sei. Vinícius Cauê, 21 anos e tal, jogador revelado pelo Atlético Paranaense, mas não me agradou muito não, viu? Mas tá, é uma opção, né? É melhor do que botar o Heitor lá na esquerda, né? Então, bota o Heitor na direita e o Vinícius Cauê, então, lá, né? Valeu, meu irmão, um abraço. Guilherme Sampaio diz que nós concordamos que já começou errado na contratação do centroavante, né, Guilherme? Também acho. Começou tudo errado. Um abraço, meu irmão, vamos junto. O Luciano é a última aqui do nosso WhatsApp. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Luciano. A janela tem um período aberto e fecha novamente? Sim, a janela abre no dia 10 de julho, tá? E fecha no dia 2 de setembro. Então o Guarani tem aí 40 dias, mais ou menos, 40, 50 dias aí,
para remontar o seu time, né? Ou para trazer os jogadores que faltam, né? No elenco, né? Posições carentes no elenco, tá? Então, entre 10 de julho e 2 de setembro, não só o Guarani, né? Todos os times vão ao mercado contratar jogadores que faltam nos seus elencos, tá bom? Um abraço, meu amigo. Tamo junto, espero poder ter tirado a dúvida. E a última mensagem vem do YouTube, é o Bruno Veiga. Ortiz, se confirmada a contratação de mais um centroavante, seria a sinalização de que Caio Dantas ou Lucas Paraíso estariam de saída? Não, Bruno. Não vejo dessa forma. Caio Dantas já não sai do Guarani, é importante demais para o Guarani nesse momento, e o Lucas Paraíso também. O Lucas Paraíso, para mim, é um jogador que vem ganhando espaços nesse time. Para mim, o ataque ideal do Guarani teria Lucas Paraíso e Caio Dantas, tá? Não vejo dessa forma, não. O jogador de quem se fala aí de uma possível saída é o Gustavo França, que eu também não concordo. Acho que o Gustavo França é mais meia do que alguns meias que tem jogado pelo Guarani, né? E aí vocês perceberam que eu botei o Gustavo França naquela minha formação ideal e não o Luan Dias. Por quê? Porque o Luan Dias, mais uma vez, apesar de ter entrado jogando mais adiantado, né, do que o próprio Bruno Oliveira e tal, mais uma vez não me agrada. Não me agrada. Tá? Mas não vejo um indicativo não de saída do Lucas Paraíso ou do Caio Dantas, tá? Não vejo não. Um abraço, Brunão. Pessoal, vamos passar a régua aqui no programa então. Vamos voltar para as nossas atribuições e à noite a gente volta no Boa Noite Bugrão. Um programa de 2 horas, apesar do de hoje ter batido 1h30, né? Contando sempre com a participação de todos vocês. Deixar claro aqui novamente, pessoal, a gente tem um acordo com todos os ouvintes aqui de áudios de 2 minutos de duração no máximo, tá? É lógico, a gente faz uma tolerância, aí vai até 2 minutos e meio, legal, a gente toca. Mas áudio de 2h56, 3 minutos, 3 minutos e 20, não dá. Os comentaristas da rádio usam um áudio um pouco mais longo por serem comentaristas, integrarem a equipe e tal. Mas dá uma sintetizada aí, porque senão, se a gente botar 10 áudios de 3 minutos aí, por exemplo, num programa, a gente já passou no mínimo 50 minutos entre ouvir áudio, comentar áudio e tudo mais, né? Não dá, não tem como, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês, com a compreensão. Sei que é uma audiência nova que vem chegando aí e tal, então só deixando bem claro, tá bom? Dá uma sintetizada, 2 minutos e pouquinho, tá de bom tamanho, gente. Você pegar uma rádio convencional aí, ela toca áudio de 30 segundos, né? A gente estende isso para 2 minutos, no máximo 2,5 e tal. Dá para fazer um bom comentário, né? Vambora? Hoje o único treinamento do Guarani, né, para a partida. Que o Marcelo Cordeiro consiga tomar evolução desse time, né? Fazer esse time evoluir. Que encontre aí substitutos para os jogadores que não estarão em campo. Que conte com retornos importantes, principalmente na dupla de zaga. Gostaria muito de ver novamente na dupla de zaga do Guarani o Léo Santos e o Douglas Bacelar. Tá? Que ele resolva o problema da lateral esquerda do Guarani e que tire o lateral direito que tem jogado, que é o Diogo Matheus. Isso já deve dar uma boa melhorada no Guarani. E se puder dar uma oportunidade para Caio Dantas e Lucas Paraíso jogarem juntos, pode ser que funcione melhor. Então vamos torcer. E à noite a gente volta analisando mais, falando mais do Guarani no nosso bom e velho Boa Noite Bugrão, que é só no Radiosnet, né? Vem pro Radiosnet, a partir das 8 da noite estaremos aqui, Beto Toledo e eu, falando do Guarani, falando do Bugre, na expectativa desse pré-jogo Guarani e Ituano, tá bom? Grande abraço a todos vocês, gente. Ó, mais uma vez agradecendo demais ao carinho de todas as mensagens que vieram ao vivo. A gente tem que tentar encontrar caminhos, né? Por mais que eu não acredite, eu sempre digo aqui que eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, para mim, no meu entendimento, o Guarani tem um caminho já trilhado para o rebaixamento. Isso, para mim, é algo muito difícil de reverter nessa competição. Mas nós temos que encontrar caminho para tentar manter o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu me recuso a jogar a toalha. Por mais que a razão me mostre que a toalha já devia ter sido jogada há algum tempo, tá? Vamos sair desses 4 pontos amanhã. Vamos sair da lanterna primeiro e depois tentar galgar novos e maiores degraus na sequência da competição, né? Muito obrigado, viu? Obrigado a todos que mandaram mensagem ao vivo, ajudaram demais fazendo o programa. Obrigado a você no YouTube aí, ó. Muito obrigado, legal essa interação de vocês. Tá acabando o mês, hein? Metade do mês já foi, ó. Hoje é dia 17, temos aí mais uma semaninha e meia, 2 semanas de Bugre Online aqui no YouTube para vocês, tá bom?
Agradecendo ao carinho de todos que apenas nos ouviram ou assistiram, a você que está numa reprise ou está vendo o Bugre Online fora de horário no YouTube, obrigado. Vem para a Rádio Planeta Guarani, lá no Radiosnet, e vamos junto falar do Guarani diariamente, tá bom? Deixo como sempre meu grande abraço a todos e o meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!